Muito bem, você viu como foi rápido? Nós fomos e voltamos rapidinho do nosso intervalo. E a gente está falando hoje sobre inteligência emocional e eu recebo sempre com muito carinho a Luciana Rezende aqui com a gente, né, Luciana? Eu aceito sempre com mais carinho ainda. Ah, eu sei. O programa fica tão feminino, que nós dois tão bonito. Não tô falando que com os meninos fica feio não, tá, gente? É que duas mulheres, assim, né, devem encantar, né, mais ou menos. E na segunda-feira, na segunda-feira, pra animar sua segunda-feira, tá bom? Ainda mais a Luciana, gente, que vem falar e fala tão bem, né, de assuntos como esses, que podem nos ajudar e que também podem nos atrapalhar, né, Luciana? Se a gente não tiver consciência daquilo que a gente está fazendo errado, também isso pode atrapalhar. Como a gente já falou, não só nos relacionamentos, mas também na própria questão profissional, né, e tudo mais, né? Como que a gente pode aplicar, então, a inteligência emocional no nosso dia a dia? Eu sei que não tem uma receita, né? Não, mas tem oportunidades, eu digo sempre, né? Você falou a questão que pode atrapalhar e pode mesmo. Teve uma pesquisa feita por uma consultoria em 2015 aqui no Brasil, que identificou o seguinte, que os profissionais considerados de sucesso, né, foi dentro do ambiente profissional, 90% deles tinham bastante desenvolvida a questão da inteligência emocional. E ao contrário, aqueles considerados de insucesso, somente 20% que não tiveram sucesso alcançado, e aí lembrando que o sucesso é sempre aquilo que a pessoa busca e alcança, né? Então, apenas 20% das pessoas que não alcançaram o sucesso que gostariam tinham a inteligência emocional desenvolvida, né? Ou seja, o quanto que isso é importante. Quanto que é importante reconhecer as emoções, e tem muita gente, por incrível que pareça, eu trabalho bastante com relacionamento interpessoal, inclusive com cursos, né? Eu inicio cursos nessa área, e a coisa que é incrível, a gente precisa ensinar e aprender também, a identificar as emoções. Muita gente não consegue saber o que sente, né? E a gente sabe o porquê. Porque lá pequenininho, né, nós não somos treinados a dizer ou a pensar o que nós estamos sentindo. Nós somos treinados a pensar o que nós estamos fazendo, né? Se você uma criança que está pintando, você pergunta para ela o que você desenhou, né? O que você está desenhando. Você não pergunta para ela como que você se sente ao ver esse desenho. Então, a gente é muito condicionado a olhar para aquele fazer, o racional, e a gente precisa ter inteligência, é muito comentado e também celebrado pelas famílias quando a criança sabe fazer conta de matemática de cabeça, sabe a tabuada toda aos 7, 8 anos de idade. Verdade. Não é? Então, nós fomos ao longo do tempo condicionados para isso. Acredito que esteja mudando, até porque vieram novas teorias da psicologia e a psicologia deixou de ser um tabu. Muita gente sabe que é muito mais acessível e que também é importante e necessário compreender, porque a psicologia nada mais é do que o estudo do comportamento e a mente. E compreender, né? Como é que a gente funciona, de forma geral, em todas as posições da vida, mas especialmente quem somos nós, né? Como nós funcionamos. Então, para se ter sucesso, quem deseja ter sucesso, é importantíssimo esse componente para a sua vida, desenvolver o seu quociente de inteligência emocional, né? As pessoas, como eu disse, de sucesso têm isso bastante desenvolvido acima da média. Você falava da gente pequenininho, de aprender, né, muita questão da prática e o emocional, assim, a se esquecer, né, de falar assim, como é que você está se sentindo quando você está desenhando e tudo mais. Me vinha muito assim também, que muito do que nós somos hoje é reflexo do que nós vivemos. Sim. Né? O que eu queria te perguntar, Luciana, se, por exemplo, traumas podem atrapalhar no desenvolvimento da inteligência emocional. Seja na fase de criança, adolescente, adulto. O trauma pode atrapalhar a vida, né, de forma geral. E aí pode implicar também nessa questão principalmente do controle emocional. Se eu tenho medo e tenho um bloqueio, às vezes eu não consigo identificar de onde veio aquele medo, de onde veio aquele bloqueio, e geralmente está associado a uma situação traumática lá do passado que não foi depurada, que não foi elaborada, que não foi resolvida internamente, né? E aí o aconselhamento é sempre aquele, né? Busque um bom profissional, porque você vai conseguir se desenvolver e deslanchar como pessoa, como profissional nos seus relacionamentos à medida que você se sentir bem com quem você é. E como que a gente se sente bem? Passando por aquelas fases que eu falei. Primeiro, o autoconhecimento, né? O que eu sinto, qual é o nome dessa sensação e principalmente assim, ó, o
o que dá aquele gatilho, o que desencadeia determinadas emoções? Porque a gente fala emoção de uma forma geral, mas a gente tem 5 que a gente considera que são originais, certo? Que origina todas as outras, que são o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, o amor. E também tem um outro que a gente fala que, além do medo, é a surpresa, né? Fiquei surpreso. Então, você precisa identificar. E qual que é a diferença, por exemplo, entre sentir felicidade e sentir alegria, ou sentir felicidade e sentir amor, né? Às vezes, as pessoas não sabem nominar, e até porque existe um componente químico, orgânico nisso, né? Algumas dessas emoções têm componentes químicos parecidos de uma outra emoção e aí você fica sem saber. E isso dispara para todo o seu organismo, corpo físico mesmo, e eu tô sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que eu tô sentindo, né? Então isso é muito forte. Então, se tem alguma coisa que você percebe que você não consegue, por exemplo, tem muita gente que não consegue falar o que sente, falar das emoções, né? Eu gosto de alguém e não consigo dizer. Isso acontece também com quem, por exemplo, não consegue chorar? Também. Ou alguém que fala assim, não sofro por nada. Não, isso e é um não, perigo, né? não administra, acha que o sofrimento não pode sofrer. Eu não posso mostrar para o outro que eu estou sofrendo. Isso lá na frente pode ser um perigo também, né, Luciana? Pode desencadear, inclusive, outras questões aí psicológicas mesmo, né? Então, é importante resolver, né? E outra coisa importante, chorar é bem interessante, tá? Dizem que as pessoas que choram são as mais fortes, não são as mais frágeis, sabia? Então eu sou muito forte, porque eu choro em comercial de margarina. É isso mesmo. E principalmente porque o choro, ele significa você colocar para fora uma emoção, né? Externalizar uma emoção e entrar em contato fisicamente, vendo aquilo ali acontecer. E quando você chora, não é só a lágrima que cai, tem uma série de outras reações físicas, né? Então você está trabalhando dessa forma, por exemplo, eu perco um ente querido. Se eu não chorar, vou levar muito mais tempo para lidar com aquela perda, com aquele luto. Terminei um relacionamento, chora tudo, deixa bem chorada, cara, não tem problema, né? Mas as pessoas não podem saber que eu choro. Pode sim, isso é bom. Porque quem chora é alguém que é humano. Nós temos as nossas fragilidades, né? A gente não pode querer ser tão forte assim. Isso também é um quê de inteligência, né? De você, inteligência emocional. Você saber, né? Também não vai ficar chorando o tempo inteiro por tudo, né? Não. Mas assim, de saber que quando você tá... A gente chora em 2 ocasiões. A gente tá muito triste. Ou muito feliz. Ou a gente tá muito feliz. Não, você tá chorando de felicidade, né? Você estava falando, Luciana, que a gente não consegue definir, né, os sentimentos. Você disse uma coisa que é verdade, que eu parei agora para pensar. Quando eu sou feliz e quando eu estou alegre. Né? Como que a gente aprende a definir? Porque eu acho que isso é muito complicado, é muito complexo. Eu sei, por exemplo, que quando eu estou triste, eu estou triste. E as pessoas sabem quando eu estou triste. Eu sou uma pessoa muito transparente nos meus sentimentos. Quando eu estou irritada, todo mundo sabe. Né? Agora, por exemplo, o feliz do alegre, né? Não sei mesmo diferenciar. Tem a ver com como aquilo é importante para você, né? Então, o estado de o que me deixa alegre tem a ver com prazer, tem a ver com boas companhias, eu estar no momento, por exemplo, com os amigos, eu estou muito alegre de estar aqui. E a felicidade é algo que se prolonga por um tempo maior, né? A gente não sabe que a gente não é feliz o tempo todo. Mas eu estive com amigos ontem, foi uma reunião, foi uma festa e foi um momento de muita alegria. Agora, no dia seguinte, eu fico todo o tempo, ou por alguns dias, eu me sinto preenchida por aquela ocasião e fico me lembrando de uma forma positiva. Então eu posso dizer que eu estou contemplando da felicidade, porque você se passa por um momento desse, não tem como. Você lembra que Deus existe, que Ele é bom com você e que você acaba gerando também um sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de estar ali naquele momento, a oportunidade de estar vivo e principalmente de continuar contemplando com aquela alegria que foi sentida por aquela ocasião. E a felicidade vai sendo assim, dia após dia a gente vai sentindo. Ou por um tempinho maior. Porque a alegria, essas emoções todas, elas são bem momentâneas, porque, assim, são disparadas, né? Isso que eu ia falar, porque da alegria também pode às vezes trazer uma euforia, né? Isso. Muito grande também. A gente não sabe muito bem definir isso, mas é interessante, viu, Luciana? A gente até falar um pouquinho mais disso depois, a gente pega esse assunto. Vou dar uma pausa aqui para poder falar a nossa dica de hoje, gente. Afinal de contas, né? Todo dia tem dica aqui no nosso programa. E é sobre o abridor de latas. Sabe aquele abridor de latas
né, de ferro, de alumínio, quando o abridor de latas ficar preto, você vai deixá-lo de molho no vinagre por uma noite e no dia seguinte vai esfregá-lo com saponáceo. Ele vai ficar limpinho. Então, experimenta, conta pra gente aí como é que vai ficar esse seu abridor de latas. Aliás, a gente tem que ter cuidado, viu, gente? Também se estiver muito velho, já joga fora. Nem tenta lavar, não. Troca já de vez, né, Luciana? Pra ter certeza de que tá tudo limpinho, não é mesmo? Com saúde. Luciana, a gente fala de inteligência emocional. Imagina que tem a gente em casa falando assim, então eu sou burra emocionalmente. Eu sei que não é uma palavra muito, né? Apropriada. Mas e às vezes eu me pego pensando assim, gente, como eu fui burra emocional em tal situação, né? Porque lidar com as emoções é muito difícil, ainda mais, por exemplo, eu falo assim, a gente que trabalha com veículo de comunicação católico, né? Você tem a sua, você tem das pessoas que confiam em você, você tem da sua família, querendo ou não, você tem uma postura a ser tomada fora daqui que também te compromete. Então são várias outras coisas. Eu imagino assim, para todo mundo seja difícil, né, esse equilíbrio emocional de fato. Mas quando é que eu estou sendo? Não estou sendo inteligente emocionalmente. Quando as suas emoções estão definindo as suas ações, né? Esse é o ponto. Seja propositivo, pode ser uma alegria, euforia, como você disse anteriormente. Eu estou muito eufórica. E aí eu saio, por exemplo, falando alto na rua, dando gargalhada. Isso eu já vi outro dia. Quem é jovem, adolescente, faz muito isso, né? E aí sai um pouco do contexto. Então, quando a sua emoção determina a sua ação e você depois fala, puxa vida, não devia ter feito isso, ou fica na dúvida, será que eu fui conveniente ou inconveniente? Então, significa que você não está tendo inteligência emocional, né? Ou seja, você não está sabendo utilizar de forma adequada e principalmente expressar, né, as suas emoções como algo que te contribua, que te gerem sucesso. É verdade, Luciana, eu acredito muito nisso mesmo que você está falando. Eu preciso agora dar um recado especial, porque na semana passada nós tivemos entrevista, não é mesmo? Com 5 candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Eu vou precisar ler, Claudeir, vou precisar ler aqui no TP, porque a gente precisa dar uma justificativa para vocês, que na sexta-feira eu disse que o Bloom estaria hoje com a gente aqui, não é mesmo? Então, assim, as entrevistas da semana passada, elas foram programadas para os 5 primeiros colocados nas pesquisas. E devido à solicitação do candidato, né, a prefeito pelo Partido Verde, Marcelo Bluma, a gente fez um reajuste aqui, um ajuste na nossa grade de programação, dentro Sempre com Você, e foi disponibilizado 10 minutos nesse dia de hoje para que ele pudesse vir aqui expor seus projetos, né? Isso foi aceito pelo candidato. Nós entramos em contato durante toda a manhã, encaminhamos mensagem e não tivemos um retorno. Então, é por isso que o candidato do PV, Marcelo Bluma, não está aqui nesse dia de hoje, tá bom? Então, só uma justificativa para você, lembrando que o nosso espaço continua aberto. Né? E vamos conversar de novo aqui, então, né, com a Luciana. É bom a gente esclarecer, né, Luciana? Sim. Porque na segunda-feira na sexta-feira eu falei que ele estaria aqui conosco, né? E ele tinha tinha feito esse compromisso com a gente. Mas vamos lá, então. Luciana, uma pessoa que na verdade eu quero saber assim, se tem essa questão emocional, tem a ver com o sentimental. Porque eu acho que o emocional é diferente do sentimental, não é? Quando a gente fala em sentimental, eu penso o quê? Naquela pessoa chorosa. Sentimento, a pessoa que está com a flor na pele, né? Uhum. Essa é uma característica que tem a ver com personalidade, mas são coisas bem diferentes, né? A pessoa sentimental é aquela que se deixa também levar um pouco mais pelas emoções. Pode ser que tenha pessoas sentimentais até com um bom nível de inteligência emocional, né? Porque, como eu disse, inteligência emocional é viver as emoções de tal forma que não me prejudique e que eu consiga utilizar essas emoções a meu favor, através do autoconhecimento, através da busca pelos objetivos, através do reconhecimento das emoções dos outros e aplicado, né, ao cotidiano, ao convívio. Então, por exemplo, se eu sei que uma pessoa, estou lá, acontecendo um fato, e eu sei que a pessoa é explosiva, eu vou fazer o quê se eu tiver inteligência emocional? Vou deixar para conversar com ela depois. Agora não é a hora. Ou um dia que ela está nervosa, ou um dia que ela está com um problema. Então eu vou esperar. São pequenas coisas que revelam nesse dia a dia se a gente tem essa inteligência emocional.
possível, né? É possível fazer um trabalho de autoconhecimento, participando de tem várias iniciativas. A questão do autoconhecimento pode ser feito através de um trabalho psicoterapêutico, pode ser feito com coaching, pode ser feito em grupos operativos ou até mesmo em grupos voltados para esse assunto, né? A gente está montando agora para o mês que vem, inclusive, uma turma sobre isso, porque a gente tem percebido, Antonielli, que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que fazer com o que sente, né? E se pode expressar ou não, se pode falar para o chefe ou não o que está acontecendo, porque tem que ser profissional e, assim, não sabe lidar com a questão do ser profissional, mas também ser humano, né? Verdade, temos uma pergunta aqui. O Almir José, ele do Iraci Coelho, ele pergunta assim: quando eu gosto de alguém, eu não consigo falar, me declarar para a pessoa. Isso pode ser algum problema emocional? Almir. Isso é uma questão de insegurança emocional, né? E aí, provavelmente, você fica mais preocupado com aquela quarta competência que eu falei, que é identificar ou perceber as emoções do outro. Porque se eu tenho plena convicção do que eu sinto, o que me deixa, o que me impede de ir até lá dizer, né? Ir lá conversar com essa pessoa. O que nos impede muitas vezes é essa insegurança e esse medo de ouvir o não, né? Então, ou você desenvolve a autopercepção para perceber se é o momento ou não, ou você vai conquistando a pessoa aos poucos até que ela note, é uma forma. Então, e aí você precisa trabalhar a questão da empatia, que é o quê? Conseguir reconhecer o outro, perceber como é que ele se sente na sua presença, né? Como é que aquela pessoa se coloca na sua presença? Ela se fecha, ela conversa com você, ela te dá algum tipo de sinal. Então, isso que é o prestar atenção no que eu sinto, mas também prestar atenção, observar e reconhecer as emoções da outra pessoa. E aí, se você estiver um pouco seguro disso, com certeza você vai conseguir ir lá falar, né? Agora tem que passar por tudo isso. Então, ou seja, basicamente, desenvolver duas coisas. Sua capacidade de relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, e interpessoal, a forma como você lida com as outras pessoas da sua vida. Agora, Luciana, se a gente parar pra pensar, né? Aquela história do não é garantido reforça algo dentro de nós, quando, por exemplo, vai tomar essa decisão. Reforça. De ir lá, por exemplo, por causa do Almir ir lá e falar: bom, eu tenho não, né? Vai que, de repente, ela está esperando somente... Só isso, né? O não é garantido. Então, assim, busque aquele talvez. Ou busque aquele sim. Você já sabe qual que é o pior, né? Eu falo assim sempre que a certeza da dúvida é pior. Pior, né? Você fica sem saber o que está acontecendo, é pior. Mas a dúvida também é benéfica. Porque se eu tenho dúvida, eu busco a informação, né? Se eu tenho certeza, eu só fico, de repente, eu fico aqui na minha. Mas é possível que você utilize essa... eu falo sempre um exercício, é o seguinte: o que de pior pode acontecer se você for lá? Pense em todas as possibilidades. E aí sim, você verifica internamente, se eu vou dar conta ou não, não de ir até lá, né? Mas de sofrer as consequências da minha ação de ir até lá dizer o que eu sinto, tá? É verdade. Deixa eu mandar um beijo pra Luzia. A Luzia, ela participa lá na minha comunidade, ela tá assistindo. Sábado ela vai me dar um abraço. Ai, que legal. Ela disse assim: parabéns, um tema maravilhoso e ainda cabe outros. Beijos. Então, Luzia, um beijo pra você, viu, querida? Obrigada pelo carinho de sempre. E pode mandar outros temas também, né? Pode. A Luzia, viu, Luzia? Se tiver sugestões de tema aí, pode mandar pra gente aqui, tá? Cara, tá acabando nosso tempo, já mandaram chamar intervalo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, né? Parece que é fácil a gente controlar a nossa emoção, né? Quando a gente tá tranquilo. Mas e quando a gente tá alegre demais, triste demais? Como que a gente faz pra controlar isso? Porque parece que as coisas não funcionam bem. O sentimental, a área sentimental não está funcionando com o racional e o negócio começa a embaralhar e a gente fica, né, naquele ápice e acaba se descontrolando emocionalmente, né, Luciana? Nós estamos falando aí agora da segunda competência de quem tem inteligência emocional, que é o controle emocional. Ou seja, eu decidir o que é que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Mas para que eu tenha controle, é necessário eu desenvolver a primeira competência, que é o autoconhecimento das minhas emoções. Sobre, né, com o autoconhecimento das emoções quando eu estou alegre demais, o que eu faço? E essa minha atitude, ela é positiva ou ela atrapalha a mim e as pessoas? Se eu tô com raiva, como é que eu lido com isso? Eu falo que se você controlar demais, você explode. Então, a ideia não é você poder ficar sentindo a raiva, mas o que você faz para transformar essa raiva
em uma outra emoção que não te cause prejuízos. E isso tem técnica. Tem técnica? Sim, tem técnica, então, mas é longo, não vai dar pra gente falar hoje. Eu acho que a gente vai ter que voltar outro dia falando desse mesmo assunto, né? Só para dizer que às vezes a gente está nesse momento nervoso, a gente explode e a raiva ela não dura muito tempo, né? E às vezes você fala assim, depois até perdoa, a pessoa fala, perdoa, já perdoei por tudo que eu passei. Só que ficou uma situação tão chata, né? Tão sem graça lá com a pessoa que acaba ficando longe, então pode ter consequências de fato, né, Luciana? Sempre terá, né? Agora, uma coisa que eu falo que mudou minha vida quando eu entrei em contato com essa informação e pode mudar de vocês também. 5 minutos que eu ficar sentindo raiva, 5 minutos que eu sentir raiva, eu produzo substâncias tóxicas ao meu organismo e que meu corpo vai levar 6 horas para eliminar. Então, se eu ficar com raiva, né? Se você ficar aí meia hora, você imagina quantos dias você vai ficar com mal-estar. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O negócio do respira fundo funciona mesmo. Porque quando você respira fundo, você oxigena, né? Todo o cérebro e aí você parece que fica mais relax. Então, ó, vamos respirar fundo, viu? Meditar, Luciana, né? Meditar é muito bom muito também, bom. né? Relaxar. Começa com 2 minutinhos por dia. A gente não tá falando, tá, gente, de outra cultura, de outra religião, não. A meditação mesmo, de você, às vezes, na oração do rosário, você poder controlar a sua respiração, respirar melhor, rezando o rosário, prestando atenção em cada conta que você tá ali rezando, né? Então, da gente poder trabalhar isso em nós. Nosso intuito aqui, né, Luciana, é levar, de fato, o bem-estar, né? Pra quem tá em casa. Gera em nós também aqui no estúdio, né? Isso, a gente acaba aprendendo muito também. Te espero, então, a próxima oportunidade. Combinado. Já acabou o nosso tempo. É sempre rápido, né? Sempre muito rápido, né? 2 mulheres, a gente fala bastante, mas você vê que é bem produtiva a nossa conversa. É verdade. Luciana, obrigada mais uma vez, tá? Te espero a próxima oportunidade. Eu agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo agora, é rapidinho mesmo. Daqui a pouquinho o Adam vem aí com as notícias de hoje, então não saia de casa.